esse é o segundo vídeo, né, que a gente vai então passar para a etapa da composição RGB e falsa cor. Essa etapa ela é importante porque aí a gente tem uma validade ali das regiões que aconteceram um incêndio. Né? Por que isso? O índice, quando a gente vai calcular, pode ter problemas com a questão de água, né? A água pode vir atrapalhar e a questão do solo exposto. Né? Então, o incêndio está acontecendo e às vezes um produtor rural, né, ele vem e acaba removendo a cobertura vegetal em volta ali, o próximo do incêndio, para não passar ali e aumentar mais ainda o incêndio, né, a área do incêndio. Então tem essa remoção rápida ali da vegetação e quando a gente calcular o índice, ele vai considerar essa remoção rápida de vegetação como uma severidade alta e vai dar um destaque muito grande, como se fosse uma região muito queimada. Mas na verdade foi só uma remoção de vegetação. Então é importante a gente ter esse RGB para a gente visualizar se realmente a região queimada, né, a região que está lá, a cicatriz levantada pelo índice, é a região queimada mesmo ou é uma região de solo exposto. Tá? Então é importante a gente ter essas duas imagens. Eu gosto de trabalhar com a RGB e um falsa cor. O falsa cor ele vai destacar mais ainda a região queimada. Né? A gente vai ver a imagem com uma coloração não normal, né? Não, a gente não vai ver uma coloração que a gente está acostumado, mas ainda destaca mais ainda a região queimada. Né? E para esse falsa cor para ver incêndio, eu gosto de usar a banda 12, 11 e 8, né? Que está relacionada lá a questão da reflectância ali dos objetos, né? Tanto do fogo quanto da vegetação. Então, para fazer a composição colorida, né, a gente vai lá no QGIS. Antes de jogar as bandas aqui, né, para a gente fazer o mosaico do RGB e do falsa cor, eu gosto de organizar como? Eu venho aqui nesses quadradinhos aqui do lado, né, escrevo um pré-fogo e um pós-fogo, porque aí a gente vai organizando tanto as bandas quanto os produtos dentro dessas subdivisões para ficar mais organizado. Então aqui eu tenho agora um pré-fogo, um pré e um pós-fogo. Eu vou deixar selecionado o pré-fogo. Agora eu vou lá na minha pasta onde estão os meus dados. Então o pré-fogo é no dia 6/9. Vou pegar todas as bandas. Se aparecer esses arquivos aqui o arquivo que a gente tem que jogar no QGIS, né, é o arquivo em TIFF. Às vezes vai aparecer esse arquivo aqui embaixo em azul ou com a bolinha do Google. Não é esse que a gente vai jogar no QGIS. Vai ser as bandas aqui em um arquivo no tipo TIFF, né? Se caso as imagens estiver aparecendo assim e ficar mais difícil de visualizar, aperta aqui, ó, do lado. Ele vai colocar em forma de lista. E aí a gente vai selecionar só os arquivos que estão em TIFF e jogar ele aqui no QGIS. Como eu deixei selecionado o pré-fogo, foi para dentro da minha divisão ali pré-fogo. Né? Eu vou até tirar a visualização aqui, ó lá. As imagens estão aqui dentro, as bandas. Agora eu vou deixar selecionado o pós-fogo e vou lá na minha pasta no dia 1/10 e vou jogar as bandas também. Só os arquivos TIFF, né? O GeoTIFF. Vou jogar dentro do QGIS. Como eu deixei selecionado o pós-fogo, foi dentro da minha pastinha pós-fogo. Ele vai vir tudo aberto assim, eu gosto para ficar mais organizado. Eu venho aqui nessa setinha, ponho para cima, né, tiro a visualização e aí eu desço de novo aqui a setinha de cada pasta, que aí vai ter as bandas do pré-fogo e do pós-fogo. Aí você só confirma aqui a data, pré-fogo no dia 6/9 e pós-fogo no dia 1/10. Beleza. Aqui, se vocês deixarem a visualização da imagem, o QGIS ele fica um pouco pesado. Então eu gosto sempre de tirar a visualização de todas as bandas. Tá? Porque se você deixar ativo aqui, é mais processamento de computador e pode travar. Né? Beleza. Para fazer a composição visual, né, do RGB e do falsa cor, a gente vai vir aqui em raster, aqui em cima, em miscelânea e em mosaico. Então a gente vai fazer um mosaico dessas bandas. Eu vou apertar nesses 3 pontinhos aqui. Vamos fazer então um RGB aqui. Por que que eu acho importante colocar aquela sequência de ano, mês e data? Porque aí aqui no QGIS fica organizado direitinho, né, a questão em decrescente. Porque às vezes, se eu colocar dia, mês e ano, aqui vai ficar tudo misturado, tá? Então quando a gente coloca essa sequência de ano, mês e data, e dia, né, fica organizadinho aqui em forma decrescente ou crescente.
Aqui no caso, então, a gente vai fazer a composição RGB pro pré, né? Então eu vou acionar aqui a banda 4, 3 e 2, né? Aqui no slide eu deixei a composição, né? Banda 4, 3 e 2. Selecionei elas, dei um OK. É importante a gente marcar essa opção aqui, ó, coloque cada arquivo em uma entrada de banda separada. Eu vou explicar mais para frente o porquê, mas é importante deixar esse aqui selecionado. E aí aqui eu vou escolher onde que eu vou salvar o arquivo. Eu vou pôr aqui o RGB, dentro da minha pasta lá do dia 6/9. Vou executar. Eu tenho o meu RGB aqui, ó. No caso ele veio parar na pasta pós-fogo, mas é só apertar, segurar e vou jogar ele aqui dentro. Ele é um RGB, mas ele não veio com coloração verdadeira, porque o QGIS ele coloca as bandas, né, em sequência de comprimento de onda, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente arruma isso. É só apertar aqui, ó, com o botão direito em cima do RGB, propriedades, aí aqui tá as bandas. Por isso que a gente marcou aquela opção, para ele colocar cada banda separado. Porque se a gente não tivesse colocado, ele ia juntar tudo e deixar em uma única banda, né? Então, como eu coloquei aqui em banda separada naquele momento do criação do mosaico, então aqui eu tenho a banda 1, 2 e 3, que na verdade é a banda 2, 3, 4. Aqui ela está em ordem azul, verde e vermelho. Eu quero o RGB, né? O Red, Green, Blue. Então eu vou colocar aqui o 3 e vou colocar aqui o 1. Agora eu tenho a minha coloração verdadeira, né? Então onde a vegetação está verde, onde é solo exposto está marrom e assim por diante, tá? Agricultura geralmente fica branco mesmo. Então aqui eu tenho já o meu RGB pré-fogo. Agora eu vou fazer o meu RGB pós-fogo. Vou tirar aqui. É importante que eu esqueci, eu coloquei o nome só RGB, mas coloca a data também, porque depois pode vir a confundir, né? Então coloca, por exemplo, 2021 0906 RGB. Agora eu vou fazer o RGB para o pós-fogo. Raster, mosaico, os 3 pontinhos. Agora a banda 4, 3, 2. Ok. Colocar. Salvar o arquivo. Aí eu vou colocar a data, né? 2021, 10, dia 1º, RGB. Executar. Mesma coisa, ó. Agora aqui já tenho a imagem com a queima, né? Não veio com a cor exatamente porque as bandas estão invertidas. Então eu venho em propriedades, banda, eu coloco, na onde está 1 eu ponho 3 e aonde está 3 eu coloco 1. Aplico, ok. Então aqui tá, já eu consigo ver a minha região queimada, né? E aí eu vou fazer a falsa cor só para o pós-fogo, porque para o pré-fogo não vai ser interessante para a gente. O pós-fogo é onde eu quero ver a região queimada, né? Então o falsa cor ele vai ser interessante para isso. Eu vou voltar lá em raster, miscelânea, mosaico. E aí eu vou fazer o meu falsa cor utilizando a banda 12. Vou fazer o mosaico da banda 12, da banda 11 e da banda 8. Vou apertar em OK. Mesma coisa, né? Colocar em separado. Vou salvar. Colocar agora falsa cor. A data, né? Primeiro, falsa. Que vai ser a falsa cor. Executar. Tá vendo que ficou mais destacado ainda? A gente consegue até perceber que tinha outros incêndios nesse quadrado que eu recortei, né? Só pelo falsa cor, né? No RGB às vezes eu não conseguia ver tanto. Aqui, ó. Não ficou tão destacado. Mas no falsa cor, né, eu já consigo ter um destaque melhor ainda das regiões queimadas, tá? Então isso aqui é importante para que a gente ter uma validação depois quando for fazer o índice. Tá? Então o segundo vídeo ele ficou nessa parte que a gente fez então imagens, né, para a gente validar a região do incêndio, né, e não ter essa confusão com água e solo exposto. Tá? E remoção de vegetação. Né? Então... Vamos supor que às vezes esse produtor aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma região, aqui. Às vezes ele vem aqui e remove toda a cobertura vegetal aqui em volta, né? E aqui às vezes acaba pegando o índice. Aqui na imagem não, mas quando a gente fazer o índice, essa região aqui, ó, se ela fosse solo exposto, às vezes podia ser pega, né, para calcular a área. Então é importante
Isso aqui para a gente validar depois a região queimada.